내기네가 고비나마
not be shaken, we will not be moved, we will not be brought down, covered by His blood. We will not be shaken, we will not be moved, we will not be brought down, covered by His blood. We will not be shaken, we will not be moved, we will not be brought down, covered by His blood. We will not be shaken, we will not be moved, we will not be brought down, covered by His blood. We will not be shaken, we will not be moved, we will not be brought down, covered by His blood. We will not be shaken, we will not be moved, we will not be brought down, covered by His blood. Oh, 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 inagusha maboko. Oh, oh, Hosea, ipi, ipi, iya Jehovah. Oh, 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 inagusha maboko. Oh, Hosea, ipi, ipi, iya Jehovah. Oh, 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 inagusha maboko. Oh, Hosea, ipi, ipi, iya Jehovah. Oh, 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 hallelujah. Inagusha maboko. Oh, Hosea, ipi, ipi, iya Jehovah. Oh, 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 inagusha maboko. Oh, Hosea, ipi, ipi, iya Jehovah. Hallelujah. Woo! We give you all the glory. We give you all the honor. We are here to worship God. We are here to praise His name. The Bible says everything that has breath, praise the Lord. So we are thankful to God this morning because we have the breath to praise the Lord. Amen. And His name is Yahweh. So every time we breathe, we praise His name. So let's lift up our hands to praise Him. Let's surrender everything we have and everything we are to the only one who's worthy of all the praise, of all the glory, the only one who is higher and lifted up. Even the angels are in heaven crying, holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord.
Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, the love of God, o amor de Deus and the fellowship of the Holy e a Spirit. comunhão do Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. We commune with you, Nós temos comunhão com o Senhor. fellowship with you. Comunhão com o Senhor. Have your way in our midst. Senhor, entra no nosso meio. We adore you. Nós te adoramos. Magnify you. Magnificamos seu nome. Jesus, be exalted in our midst. E que Jesus seja exaltado no nosso meio. Lover of our souls. O amado da nossa alma. The rose of Sharon. Aquele que é a rosa de Shalom. We bless your name. Nós bendizemos seu We nome. honor you. How wonderful you are. Quão maravilhoso tu és. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Amém. Can we just give the Lord a hand? His Uma praise? salva de Thank you, palmas ao Jesus. Senhor. Thank you, King. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amém. No wonder Peter said, well, let's just build houses here. Então, não é à toa que o Pedro disse: Thank you "Vamos so much, construir worship casas team. aqui." Muito obrigado, grupo God de bless louvor. you. Deus We abençoe. might call you at the end. Podemos again. chamá-los de volta no final. Hi, Norman. Olá, pastor. I didn't talk to you this morning. Yeah. Amém. Amen. I'm so excited for moments like these in the presence of God. Então, estou animado por momentos como este, na Ah. presença de Deus. Amen. Amém. So today we're talking about cell groups. Então, hoje estaremos a falar sobre grupos celulares. In fact, the month of May, as Pastor Jason mentioned, Então, por acaso, Ah. o mês de maio, como o pastor Gerson is a month mencionou, here at CalMax where we are drumming up and revitalizing our cell groups. é o mês que aqui na CarMax estaremos a revitalizar os grupos celulares. And in Matola, it will be the month of June. So they will be doing the same thing in Matola as well. Matola fará a mesma coisa no mês de junho. And so I'm really excited because cell groups are really the core of our church. We are a cell-based church, believe it or not. Então, nós estamos animados porque os grupos celulares são parte essencial da igreja. But E nós because somos uma we- igreja baseada em grupos celulares. Pursue excellence, when we pursue celebration, Então, it quando, then seems like, oh, our services, this is what this is about. But no. Our services are celebration services, but we are actually a cell-based church. sim, nós That's where the tentamos buscar a foundation is. excelência naquilo que fazemos, mas na essência nós somos uma igreja fundamentada nos grupos celulares. I think Pastor Tom, they started with maybe 6 or 7 people in their room, in their house, O pastor Tom começou as a com cell group, just 6, fellowshipping as families, 7 pessoas como grupos celulares, a terem meeting comunhão como together, família, worshiping, breaking encontrando-se, bread. adorando. And I think next week partindo I'll pão. show you some of the pictures from those times. Próxima semana irei mostrar algumas das fotos That's where desse the church tempo. started. That's the base. É assim que a igreja começou, esta And que é in a fact, base. when we start churches in different places, Então, quando nós começamos igrejas em diferentes locais, the real model o, that is a princi- celebration model is that o we mod- start off with a few families gathering together, o principal modelo é que nós começamos com pequenas famílias a se reunirem, fellowshipping, a ter esses encontros, sharing their lives, compartilhando as sharing the suas word vidas, compartilhando a in a cell palavra, num contexto de grupo celular, and as num that grupo celular. grows E assim que, and multiplies, assim que eles forem crescer e a then multiplicar, we then form a gathered church like this one. depois é where que we- nós where we podemos, then gather on a depois é Sunday. que nós But the formamos base, uma the core, igreja. Mas a essência, a is base, cell groups. a fundação são os grupos And in celulares. fact, also thinking about this church, Então, mesmo até pensando nesta igreja, we also started, I think it was 6 people in our sitting room. We're not trying to copy the model, like, oh, Pastor started with 6, so então let's, nós, guys, nós six não only. tentamos If copiar more o than 6, please. modelo do pastor Tom, mas coincidentemente, quando We começamos, just éramos happened to also be like 6 6 people. pessoas. Two of them Coincidentemente, fomos two of 6. them were visiting us. Então, 6 pessoas, das quais basically it was 2 4. vinham visitar. Então, estavam de visita, mas essencialmente eram But I think 4 within a membros. month or so, there were 29 people in our sitting room, Depois 26 people in our sitting De room. mês passou para 29 pessoas a month, reunidas 2 naquele months. grupo. And we realized, hang on, this is we now need to meet somewhere. We now need to gather, a gathered Então, church depois somewhere. nós vimos a necessidade de que precisamos congregar como igreja. And those people from that cell group E as pessoas deste grupo Ah. celular are our family.
a nossa família, they are our é da friends. nossa, são da nossa família, são They are our amigos, friends. They are são amigos, our children, our são friends. filhos, são amigos. Because that's what happens in cell groups. Porque isso acontece nos grupos celulares. That you become family, you become friends. Tornamos-nos You are amigos, creating família. An ecosystem, Então criamos not only for yourselves, but ecossistema, for não the somente para si generations to come, mesmo, for your children and children's mas children. para as So they are gerações in vindouras, community with those who are of the same faith. para que possamos ser uma grande comunidade Same da mesma values, fé, same beliefs, compartilhamos os mesmos same valores, focus. mesmo foco, mesmas crenças. And I can honestly say that, we have become both, maybe in the Lord as well as personally, is because of those people around us that have encouraged us. Hey, hang on, we're doing this. So, why don't you, and then we also say, oh, yeah, doing that. So we also do Então, something nós like nos that. And then that has helped us encorajamos to grow. uns aos outros em práticas, atividades que em algum momento edificam a Deus, onde nós dizemos, estou a fazer isto aqui, venha, podemos fazer juntos, isto esteja a fazer outra coisa, So- também podemos crescer juntos. So the foundations, this is a cell-based church. Então, a nossa fundação é que é uma igreja baseada And that's why we fundamentada want nos to grupos celulares. revitalize that and make É sure por that isso que queremos all of us are in revitalizar those communities, in those kinds e of fazer, cell groups. garantir Because que this is what todos this estejamos church nessas, is. It's a cell-based church. comunidades, porque nós somos uma igreja So we then baseada em meet grupos together celulares. as a gathered church to celebrate. Então, nós nos encontramos como igreja para celebrar. So I'll start with Psalms 127, and I've got a number of principles to share, so I'll see how far I go. Então, vou começar com o livro de Salmos 127. So Psalms 127, it starts off and says, "Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it." Okay, so that first part, and then if we then jump and go to verse 3, it then says, "Behold, children are a gift of the Lord." So those two parts. Então, diz Salmos capítulo 127, versículo 1, a primeira parte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. Amen. Amém. So, our challenge, I think, in terms of our worldview, is that it's mostly been molded by Greek understanding, Greek philosophy, Greek thinking. Então, nosso desafio no concerne a perspectiva da forma como nós vemos o mundo foi moldada pelo entendimento, a percepção grega. Whereas the Bible has its root or its foundations in Hebrew thinking, in Jewish thinking. Onde a Bíblia tem a sua fundação So it no creates pensamento hebraico, hebraico It e judaico. creates an inconsistency within us as we try to pursue what God is trying to build among us. Então, cria uma inconsistência quando nós tentamos edificar aquilo que Deus quer edificar entre nós. Because Greek thinking is based on transactions, Porque a forma de pensar grega é baseada nas transações, on scales. em escalas. That's why I like that picture there where it's we're not talking about marriage and so on, but there are scales there. But that is Greek thinking because it's based on measurements, on scales, on transactions. Então, porque a mentalidade grega está fundamentada nas escalas, na transação, na mensuração. On the idea that you give me this amount and what are you buying? Então, So it's no transactions. pensamento onde tu me deixas, You give me vais dar something, este I give you valor, something. o que é que eu terei de volta? Eu te dou, depois tu me dás. And yet the Jewish thinking is based on relationships. Mas a forma judaica de ver o mundo é baseada em relacionamentos. What can I do to maintain the relationship? Então, o que eu posso To build fazer on the relationship. para manter esse relacionamento, para edificar esse relacionamento? So it's the capital of the Jewish thinking is relational capital. It's like what can I do so that 3-4 generations from now, the relationship I'm building now can still be giving me. Então, o capital e a importância do relacionamento judaico tem a ver com o relacionamento. O que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso investir nesse relacionamento hoje? Que possamos gerar frutos daqui a 2, 3 ou 4 gerações. Greek thinking looks at meetings. Então, a forma grega de olhar as Let's coisas olha para reuniões. let's have a church meeting. Ela olha que vamos ter uma reunião, Church is when we encontro meet. da igreja. A igreja é onde nós nos encontramos. And yet, Hebrew thinking or Jewish thinking talks about communities, Mas building a a forma de community. pensar judaica fala sobre como edificar comunidades. And a community is not time bound. It's not like on Sunday we'll go to church. E- It's a community is ever existing,
no matter what time it A is. comunidade não está You can knock on the door at restringida any no time tempo, when we mas talk about sim, community. ela é abordada de uma forma contínua. A qualquer momento podemos interagir, a qualquer momento eu posso bater a porta do vizinho, tentar conversar com ele ou interagir. But when you talk about meetings, it's like, no, we will meet on Sunday. That's when brother, how are you? But after that, let me live my life. Então, mas quando falamos da forma grega de falar, é que nós marcamos o encontro, nos encontramos no domingo, irmão, como estás? E logo depois disso, deixe-me viver a vida e não me interrompa. So we begin to see that some of our approaches to church, some of our approaches to what the kingdom of God, what God is trying to do, is based on Greek thinking that is limiting us from accessing the benefits and the blessings that come with relationships. Então, por vezes, a nossa forma de pensar no componente, na forma de pensar grega, limita-nos da podermos aceder àquelas as oportunidades, as bênçãos que o Senhor reservou para nós. So when God says, unless the Lord builds the house, Então, por isso quando a Bíblia diz que a não ser que se o Senhor não edificar a casa, it's interesting that word build, when God is building, that word build então essa palavra edificar is the word bana, é a palavra baná, okay, which means to obtain children, que significa obter filhos, to obtain relationships. obter relacionamentos. So when it says, unless God builds, Quando diz que a não ser que Deus the very construct of God building is Him obtaining people, Him obtaining children, obtaining Então, relationships. a composição disto tem a ver com o Senhor obter filhos, obter pessoas. But when you look at the Greek type of thinking, Mas when quando- you talk about building, we're talking about concrete and metal structures and roofs and buildings. We're talking about Mas- these buildings that you can see. Quando olhamos na perspectiva grega, quando falamos de edificar, está a falar de edificar um edifício com paredes e teto. But we begin to see how the thinking of God, the way that God builds, transcends buildings. When we look at a time like COVID, where your building was there but it's empty, no one is there. Então, na perspectiva de Deus, vemos So what good que is the o building? edificar vai para além do edifício. E nós conseguimos ver isto na época da Covid, em que não houve nenhum encontro na igreja, mas e a igreja permaneceu vazia. Qual é a vantagem de ter o edifício? But those who had strong relationships, who had built the way that God is talking about building, Mas- still prevailed in COVID. They still had someone check on them, someone come and say, "How are you doing?" Like in our case, we even had one of our friends come and bring us meals when we also caught the COVID thing. Então, nós conseguimos ver para aqueles que tiveram uma perspectiva judaica, eles mesmo fora do edifício tinham alguém ou tinha uma pessoa que preocupava-se com ela, tentava saber como elas estão. Ia para além do edifício, até para os pastores, houve alguém que disponibilizou-se de ajudar naquele momento que estavam doentes. So God builds by obtaining people, obtaining children, so that there is relationship. God builds through relationships. He Então- builds community. Então, Deus edifica através de obter relacionamentos para que as pessoas possam ser edificadas como comunidade. Okay, and then when you look at God building the house, that word house, Então, quando falamos de Deus edificar ou construir a casa, essa palavra again, casa, that word house comes from the word bayit, and it means to build a family. então essa palavra casa vem da palavra bait, que significa edificar ou construir uma família. So if we could really see what God is saying here, you might actually end up with no building. Então, se nós formos a ver aqui a forma como Deus aborda, podemos terminar ou acabar numa posição em que não existe nenhum edifício, But end up with a nada, group of people that, we are a family. mas We are terminamos God's building. como um grupo de pessoas que somos uma família todos. And then the word children are a blessing from God, E aqui a palavra filhos são a herança de Deus, is the word ben. que é a palavra ben. And it's to do with families, to do with children. Tem a ver com famílias, tem a ver com filhos. It's to do with a son as a builder of the family name. Então, Deus fala de um filho como edificador do nome da família. So basically, if we could rewrite this, Então, basicamente, Unless se formos God a escrever ou voltar a escrever, builds the house. então, a não ser que Deus construa ou Sons edifique are a a blessing casa, from God. os filhos If we são a could bênção rewrite de Deus. this, Se pudéssemos voltar a escrever, We would say, unless the Lord então diríamos que a não ser que o Senhor, obtains sons, a obtains não ser que o children. Senhor We are obtenha children of God. filhos, Unless God nós obtains somos children, filhos de Deus. Assim que Deus obtém os filhos,
unless God obtains children to build a family, Então, a não ser que Deus obtenha filhos para construir famílias, then the family cannot be built. então a família não será edificada ou construída. So he obtained you Então, ele te obteve for building his family. para edificar ou construir a sua família. You are a blessing from the Lord Então, tu és uma bênção do in order to Senhor, uphold a family name. de tal forma que possas assegurar o nome da família. So this is a very important perspective that we must carry. Então, essa Construct that we must é carry. uma perspectiva importante que nós devemos carregar. Okay, so let's go to the book of Genesis, chapter 14, verse 18 to 20. And what we have here is Abraham, Lot, his nephew, had been captured by the four kings when they attacked Sodom and Gomorrah. So Então, these four kings attacked Sodom and Gomorrah, and Lot and his family were staying in Sodom and Gomorrah. So they were carried off by these kings. então o Lot estava em Sodoma e Gomorra e os seus sobrinhos foram raptados por esses 4 reis. And then Abraham E depois Abraão, mobilized 318 people from his own house. então, ele His mobilizou own family. 318 Okay. membros da sua família, da sua That casa, was his army, Esse era who o he had exército trained in dele, his own que family. ele treinou na sua família. And they went in pursuit of these four kings E eles foram à busca desses reis so that he could rescue his nephew Lot and his family. para que pudesse resgatar o seu sobrinho Ló e a sua família. So you see that the whole perspective is family. Então, It's vemos que an army arising from a a family sua to pursue perspectiva é and rescue the família. family. Então, levantar por carregar um exército Okay. para ir resgatar a sua família. So when he was coming from rescuing Lot, Então, quando ele voltou de resgatar o Ló, on his way back, de volta, the Bible talks of a man called Melchizedek, a king called Melchizedek, who just appeared and met Abraham when he was coming from defeating the então, four kings. a Bíblia fala de um rei chamado Melquisedeque que foi de encontro a Abraão quando ele voltava de derrotar, acabava de Okay. derrotar os 4 reis. So this king is called Melchizedek, the king of Salem. Então, esse rei chama-se rei Melquisedeque, rei de Salem. And Salem is where we get Jerusalem from. Então, Salem é de onde nós temos já a Jerusalém. And Salem means peace. Salem significa paz. So he's like a man of peace. Ele, He's coming from the city of peace. ele é o homem da paz. Ele vem da cidade da paz. And he comes to meet Abraham coming from this war, from this Então, battle. ele foi de encontro a Abraão quando ele voltava dessa guerra, dessa batalha. And we know when we look at the book of Hebrews, E nós sabemos, quando olhamos o livro de that Hebreus, this Melchizedek de que Melquisedeque represents Jesus. representa Jesus. Some people have even argued and said, well, this theological idea called Christophany, which means that it was actually Jesus who manifested himself in the Old Testament and then met Abraham. But we don't have to go there. Alguns dizem it até could just que be em a algum momento representation foi of Jesus. Jesus que manifestou-se através de Melquisedeque para falar com Abraão. Mas não vamos entrar nessa discussão. So it could have been just a representation of Jesus. Então poderia ser apenas uma Because when representação you go in de the book of Jesus. Hebrews, Porque quando vamos ao livro de it Hebreus, talks of Jesus being in the order of Melchizedek. então ele fala de Jesus estar na ordem de Melquisedeque. And it begins to explain Melchizedek as someone who had no father, no mother, no Então, genealogy. Quando fala de Melquisedeque, No fala de beginning, no alguém end. que não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe, não tem início, não tem fim. So this man Melchizedek, whoever he was, whether he was a real king or whether he's this appearance of Christ, I don't know. Então, But esse homem que era he appears to um Abraham. rei ou uma aparência de Jesus, ele apresentou-se perante Abraão. and he takes bread E ele leva o pão, and he takes wine e leva o vinho. and he says, Abraham, let's sit around the table. Então ele diz a Abraão, vamos sentar à volta da mesa. So he breaks the bread E ele quebra o and pão. they share and they E pours out the wine and they compartilha. share the wine, they share Então this compartilham o communion, they vinho. share this E covenant. essa comunhão, Communion. essa aliança We know que that it speaks tiveram. about Jesus Então nós sabemos que fala sobre Jesus. because Jesus died, his body was broken for us Porque Jesus morreu, o seu corpo foi and partido e his quebrado blood por was shed nós. for us. E o seu sangue foi derramado So it's por almost nós. like they are talking about Jesus and how he would come and how he would die and how his blood would be shed. É como se eles estivessem a falar de Jesus, como ele viria, como ele morreria e como o seu sangue será derramado por nós. But they're doing this around the table Mas eles fazem isso à volta da mesa. because God's first point of call Porque o primeiro ponto chamado de Deus
is relationship. são relacionamentos. Is let's sit around the table. Vamos sentar à volta da Let's mesa. break bread. Vamos quebrar o Let's pão. share the wine. Vamos compartilhar o Let's vinho. covenant. Let's come into a Vamos covenant ter relationship essa together. aliança, esse relacionamento de aliança juntos. Because God always starts from a relationship. Porque Deus sempre começa com relacionamentos. Amen. Amém? So the Bible says that, Melchizedek then blessed Abraham, and then Abraham gave him a tenth of everything. Diz assim, Gênesis capítulo 14, começando do versículo 18 a 19, diz assim a palavra: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Amen. Amém? So you see, it was only out of the relationship that Abraham then took a tenth of everything that he had and he gave it to Melchizedek. Então foi com base nesse relacionamento, ou no relacionamento que ele tirou a 10ª parte do que ele tinha e deu a Melquisedeque. So for me, it speaks that our efforts and our giving in the church, I'm not only talking about finances, Então, quando falo do nosso esforço em contribuir ou dar à igreja, não falo apenas da parte but I'm talking financeira, about treasure, mas falo de tesouraria, tesouro, talent, time. talento e tempo. I'm talking about giving ourselves Estou a falar de to entregar-nos, God and to others. entregar-nos totalmente a Deus e aos outros. That this should not be motivated by programs. Isto não pode ser motivado apenas por To programas. say if there's no program, Onde church se não, program, se não houver um programa da to igreja go to the funeral, para ir ao funeral, then I'm not going because I'm então waiting for the eu não program from irei the church. porque eu estou à espera do programa da igreja. But we see that he gave because he had a revelation of the relationship of the father-God relationship. Então, ele deu por causa do Then he gave. relacionamento de Deus Pai. E por essa razão ele deu. So when we operate from relationships, it's more powerful. Então, quando nós operamos numa base de relacionamentos, é mais I'm coming to poderoso. the funeral because I'm here for you. I'm standing with you. Eu vou ao funeral porque eu estou aqui por ti. Eu As the permaneço Bible aqui ao teu says, lado para te cry with apoiar. those who cry and rejoice with those who Porque a rejoice. Bíblia diz: chore com aqueles que choram, alegre-se com aqueles que se Be in alegram. relationship with one Então, another. estejam em relacionamentos um com o outro. So Abraham gave out of that relationship. Então, Abraão deu com base nesse relacionamento. So there's a bit of contrast when you look in the book of Malachi. Então, existe um contraste Chapter aqui quando olhamos no livro de Malaquias, capítulo 1. So Malachi chapter 1, verse 6 to 14. It would seem like, God is complaining here about giving, Então, no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6 a 14, parece que Deus aqui estava a reclamar por but causa do he's dar, actually talking about relationships. mas por acaso aqui ele está a falar sobre The, relacionamentos. the issue of the relationship is what's paining him in his heart. Então, a questão do relacionamento é o que traz dor ao coração. Okay. And I can kind of identify here with what he's saying. Então, consigo até identificar-me aqui com o que ele diz. And I think a number of parents here, sometimes you identify with that Então, as well, penso que alguns right? dos pais aqui também identificam-se com o que So, ele diz. so what happened? I think 2 weeks ago, I was, I followed the rugby games for my son, Então, há 2 semanas atrás, o And- pastor esteve a acompanhar o and jogo we do went rugby do to, filho. we spent the whole day together some other day, and then this other day now we went to the mall and we were buying some things that he Então, needed, eles passaram o dia right? juntos, depois foram ao shopping fazer compras. and we still had like 4 hours to go after we had finished buying everything. Então, eles ainda tinham mais 4 horas depois de terminarem de fazer as compras. And he was like, Dad, thank you so much. I need now I'm going to spend time with my friends. Então, We're disse, going around pai, the mall, muito spend time obrigado. with my friends. And I still had muito 4 obrigado, hours. pai, mas agora eu vou passar tempo com os meus amigos. Ainda faltavam 4 horas. And I was going back the next morning. Então, e ele ia retornar na manhã seguinte. And you were being told, he was not asking, can I go in with Então, he was saying, ele- I'm now going Ele estava a informar ao pai que to agora join my guys. eu vou me juntar aos So we're meus going around, amigos. we've got plans. Eu e os meus amigos temos planos. And I'm vamos like, I've brincar. come all the way from Então, Mozambique ele diz que eu venho diretamente de to Moçambique spend time with you. para passar tempo contigo. And so as I got in my car E assim que o pastor entrou and no drove carro, back to my hotel to spend my 4 hours by myself, então voltou para passar as 4 horas vazias sozinho. man, it porque o cut filho me in my decidiu. heart. It was so painful. It was like, Então doesn't foi he know tão that I've come all
all the way I'm Será his que ele father. I não want to nota que eu spend time. sacrifiquei todos esses dias para poder estar com ele e agora And ele so quer as I passar was tempo sozinho driving com os back, amigos? God just dropped it on my heart. Boom. Então, assim que ele voltava, Deus colocou no And he coração says, dele. well, that's how I feel when you don't want to spend time with Então, me. desde que é desta forma que eu sinto quando tu não queres passar tempo comigo. When I still have 4 hours, Quando ainda tenho 4 but horas. you're already ready to go Mas somewhere já else. estás pronto para ir para outro lugar. So the issue that God is talking about here in Então Malachi, a questão que Deus fala aqui em Malaquias. and again, boys will be boys, they will spend time with their friends. So I'm Então, not rapazes talking são about that. rapazes, But I'm vão talking passar about tempo com os what amigos. God said to me. Mas o que when eu estou a that falar happened. é daquilo que Deus falou comigo naquele momento. So here, verse 6. No versículo 6. And Brother Eddie began to talk about this a little bit about Então, the irmão relationship Ed, things. começou a falar sobre esse With the aspecto de father. relacionamento com o pai. So a son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor due to me? If I am a master, where is the respect due to me? Says the Lord Almighty. Do versículo 6, Malaquias capítulo 1, diz assim a palavra. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? So what was hurting him Então, o que me magoava was not the fact that they were bringing these disease-riddled offerings to his altar. então, não era porque eles estavam a trazer esses sacrifícios enfermos para o altar. They would look at when they wanted to bring an offering, they would look at the one that is sickling, the one that is, no, let me keep the fat one for myself and the strong one for Então, myself. eles Let me take quando this escolhe- então, sickling one, eles quando this disease-riddled, Quando and let me bring it escolhiam as an a offering to God. oferta, eles diziam, deixa-me deixar, After all, you vou won't deixar mind. essa oferta saudável, ou vou procurar Okay. uma oferta doente ou fraca So para that's poder not dar a what God Deus. is really complaining about. Então, não é acerca disso que Deus está a reclamar. Though that is what they were doing. Então, mesmo sendo isso que eles estavam a But he fazer, takes it back to the basis. mas ele volta, retorna para a base. And he says, a son honors his father. Ele diz que o filho honra a seu What's pai. hurting him is the relationship. You are my son, I'm Então, your father. o que magoa é o relacionamento que tu és meu filho, eu sou o pai. But where is the honor due to me as a Mas father? onde é que está a honra que me deve como pai? Because God works from the level of relationships. Porque Deus opera no nível de relacionamentos. Okay? And then he says, well, even if I was a lord or your master, Então diz, mesmo que eu fosse seu senhor ou seu mestre, how is it that when you're bringing gifts to your earthly governors, então assim que trazes os teus dons para os seus responsáveis earthly terrenos, governors, a governor in the earth or a president or something like that, presidente ou you look for the superior na best terra. gift. Então look for the tu best sempre gift procuras pelo melhor bring them. presente. Tu sempre buscas o melhor presente But para yet dar. I am the king of the whole world. Mas mesmo eu sendo o rei de todo I am mundo, the king of kings. eu sou o rei dos reis. In fact, if you were to ask on an organogram or on a structure, your governors that you honor so much, they are like thousands and thousands of lines under Então, this. se formos this- olhar no this- organograma, this organograma. os seus governantes Compared to são where I am as milhares God. e milhares, estão muito abaixo comparando quem Deus é. So even if I came as God, Então, mesmo que eu aparecesse como Deus, where is the honor due to me? onde é que está a Okay. honra que me pertence? No, but I prefer, I'm your father. Então, mas eu prefiro, eu sou o teu pai. So where is the honor due to me? Onde é que está a honra que father. me pertence como pai? Because God is looking for relationship. Porque Deus busca relacionamentos. Look at the language used here Então, vamos olhar para a linguagem in verse 8. no Okay. versículo 8. When you offer blind animals for sacrifices, is that not wrong? When you sacrifice lame and diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Now plead with God to be gracious to us. With such offerings from your hand, will he accept you? So that's what I want. So just read those two verses. Então, diz assim no versículo 8: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mau? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mau? Tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Agora supliquem a Deus para que tenham compaixão de nós. So you see that it's not talking about the gift. Então vemos aqui que ele não está a falar acerca da dádiva, aquilo que ele traz Because de he doesn't presente, say oferta. if you bring a sheep that is sick, Então diz, se trazes uma ovelha que está doente, will he accept the sheep? será que ele aceitará a ovelha? Or will he accept the cow? Ou será que aceitará a broken. vaca que está doente? That's not what he's saying. Não é isso que ele está a He's dizer. saying, will he accept you?
Então, será que ele diz, na verdade, será que vai se te aceitar? Because it's not talking about the condition of the gift only, but it's Porque talking about não está- it's you I'm interested in. Então, não estou a So, falar if you da bring a condição da diseased animal, oferta, will he accept you? Because mas it's you that is está a after. falar de ti. Será que quando trouxeres um animal doente, será que ele vai te aceitar a ti, não a oferta? It's the relationship. É o It's I'm relacionamento. your father, you are my Eu son. sou teu pai e tu és o meu filho. Unless God builds the house, Então, unless a God não ser obtains que sons, Deus edifique a to casa, build a a não family. ser que Deus obtenha filhos para edificar famílias. because God's construct is relationship. Porque a construtura ou a essência de Deus tem a ver com relacionamentos. That's why when he talks about Jesus, É por isso que quando ele fala de he Jesus, says Moses was faithful as a servant over the house of God. diz que Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. But Jesus Mas Jesus was faithful as a son. foi fiel como filho. That's why he sent his only son that É he, por isso que ele enviou seu die for us. único filho para morrer por nós. so that we could become sons. Para que nós pudéssemos nos So that he tornar could filhos. build his house. Para que pudéssemos That's why edificar a Jesus says, sua casa. and he who's building the church, he's building his Então diz house. que ele está a edificar a sua casa, edificar a And it's not a igreja. building made with mortar. It's Então not não é um a house made edifício of feito de paredes e teto. timetables. A house made of timetables. Então não é uma casa Events and feita de meetings. eventos, de programas. But it's a house that is built upon sons. With Mas sons é- being faithful. É Sons uma coming casa into edificada relationship. com base em filhos, filhos fiéis que se relacionam. So he is more concerned about relationships. Então, ele está mais preocupado Okay, com os let me show you relacionamentos. another verse here. Deixa- 2 Corinthians chapter 8, verse 5. Segunda carta de Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Okay. It's talking about the Macedonians. Fala sobre os macedônios. And these guys were not so well off. Eles não tinham uma vida So they struggled, espetacular. with financial resources. Então, And eles tinham so they didn't have a dificuldades lot of money or a financeiras. lot of Eles resources. não tinham muitos recursos ou muito dinheiro. And they always exceeded expectations in terms of their giving. Mas eles sempre excediam expectativas no concerne ao dar. And it was challenging. Why are these guys? So they actually told him, no. You guys, it's okay. Just keep your money because we Então, know you're eles disseram, struggling. não tem We know you're problema, struggling with mantenham o things. vosso You're dinheiro trying porque to eu sei que join vocês estão enfrentam dificuldades. Okay. But then they pleaded Mas eles imploraram so that they could participate. para que pudessem They could participar, join in meeting the needs of others. para que pudessem participar da oportunidade Because for de them, when they satisfazer saw a the necessidade needs dos of outros. others, they saw relationships. Porque quando eles olhavam They as saw necessidades dos family. outros, eles viam relacionamentos, viam famílias. They saw, no, it's not possible for you guys to be going through that. Então eles viam que não era possível, não era normal as pessoas passarem por aquilo. Because I think there's a time also when there was like a drought and they were gathering things, resources to go and help those who had been Então houve affected by the momento de drought. seca e eles juntaram os recursos para poderem auxiliar as pessoas nesse momento da seca. So if they had 2 pieces of bread on their table, Então se eles tivessem 2 pedaços de pão na sua mesa, they looked at each other eles olhavam um para and o said, outro. can we eat both 2 pieces? Então diz, será que nós os dois podemos comer, When our brothers are hungry. comer esses pedaços de pão So enquanto though we have os nossos nothing, irmãos estão famintos, mesmo não tendo Except there's nada, 2 pieces of bread on our table. excepto esses 2 pedaços de Let's pão na take mesa. one piece Vamos lá tomar and um send it pedaço to de pão to help our e brothers. vamos enviar para ajudar os nossos irmãos. Because they were not looking at offerings, Porque eles não but they olhavam were para... looking at relationships. Então, eles olhavam para as ofertas, mas olhavam para relacionamentos. So much so that the word of God says De this. tal forma que a palavra de Deus diz o He says they seguinte. exceeded our expectations. Diz que eles excederam as nossas Why? expectativas. Because they gave themselves first of all to the Por Lord. quê? Porque eles primeiro se entregaram ao Senhor. And then by the will of God also to us. Então, depois, pela vontade de Deus a nós. All that language is relationship. Então, toda essa linguagem tem a ver They, com they relacionamentos. understood Melchizedek. Então, eles perceberam, They entenderam understood Melquisedeque. God our Father, Então, eles entenderam who was Deus Pai, inviting us to a table of que fellowship, nos convidava para uma mesa de a comunhão. table of relationship. Então, uma mesa de And out relacionamentos. of that relationship, E com base nesse relacionamento, they understood their relationship with their brothers. eles perceberam o relacionamento com os seus So having irmãos. given themselves first to God, Então, primeiro eles se entregaram a Deus. they then gave themselves also to us. Depois eles se entregaram a nós. Okay, so let me try and close here, Então, deixe-me encerrar aqui. if I may. Se eu- Philippians chapter 2, verse 1 to 7. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 7. Okay. We're talking about
God's construct is relationships, Então nós estamos a falar not da, transactions. nós estamos a falar que a essência de The Deus kingdom não of é, God. são relacionamentos, não transações. Is not buildings, but it's communities. Então, o reino de Deus não são edifícios, mas são It's relationships, comunidades, it's são family. relacionamentos, Family. são famílias, Family. famílias, Family. famílias. In fact, at the beginning, we're being naughty a little bit, and we said, you know what? We also add an extra sub-value, and our sub-value is that we have a priority of relationships. Então, nós tentamos ser um pouco rebeldes, dissemos que nós vamos adicionar um subvalor, onde nós dizemos que nossa prioridade são Because relacionamentos. we realize that the priority here is relationships. Porque nós notamos que a prioridade aqui são If you do relacionamentos. anything, prioritize relationships. Então, se qualquer coisa fomos a fazer, devemos priorizar relacionamentos. Okay, so Philippians chapter 2, Então, Filipenses capítulo 2, verse 1 to 7. versículo 1 a 7. It says, therefore, if there is any encouragement in Christ, if there's any consolation of love, if there's any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, okay, read up to there. Então, diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão. So he's first talking about the relationship with God. If we really understand Primeiro está falando what de kind of relationship do we have with the Father, Então, primeiro relacionamento com Deus, que tipo de relacionamento nós temos com o Pai? it's simply saying, how can you love God you cannot see, whilst you're not loving your brother whom you can Então, see? diz, como é que tu podes amar a um Deus que tu não vês e amar a uma pessoa que It's não simply amar saying, alguém que if não you te vês? do indeed love God Então, whom you cannot see, se verdadeiramente then it amas ao follows. Deus que não It consegues follows ver, that you can only então, love your brother o que whom you can segue see. é que tu deves amar ao seu So, irmão. for us who que cannot consegues see your ver. heart, Sorry? for us who cannot see your Então, heart, nós não conseguimos ver o for seu you who coração. cannot see my heart, Então, tu que não consegues ver o meu you can coração. only know that I have fellowship with God. Então, a única forma I de have a saber se relationship with tens the one comunhão who's com not Deus, seen. de que eu tenho um relacionamento com If you Deus que eu can não see consigo my ver, love for those who are sin, é através de ver o meu amor para aqueles que eu consigo ver. love others because I have loved you first. Então, That's what meus Jesus outros says. porque eu te amei primeiro. So he's saying, if we have encouragement in Christ, Então diz que Powerful se há brother, algum encorajamento powerful em sister. Cristo, Oh, irmã hallelujah. poderoso, irmã poderosa, we saw the Spirit moving. nós vimos o Espírito se encouragement in mover, Christ. encorajamento em If there's Cristo. fellowship with the Spirit, Então se existe we were a there. comunhão com o And the Espírito, Spirit of God então was moving. estava lá e o If Espírito you de have Deus está a se fellowship mover. with the Spirit, Então se temos comunhão com o Espírito, then make my joy complete. Verse 2. então no versículo 2, completem a minha By alegria, being of the same mind, tendo o mesmo modo de pensar, maintaining the same love, o mesmo amor. being united in spirit, intent on one purpose. Então, um só Espírito e uma só mente. Do nothing out of selfish or empty conceit or Não- ambition. Não façam por ambição Okay? egoísta ou por But with vaidade, humility of mind, regard one another as more important than yourself. mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês Do not mesmos, merely look out for your own personal interests, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, but for the interests of others. mas também dos interesses dos Have outros. this same attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo Okay? de Cristo Jesus. Though he existed in the form of God, did not regard equality with God anything to be grasped, Então diz but he emptied himself, taking on the form of a bondservant, being made in the likeness of men. assim, e que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. So it was because of the fellowship that Jesus had at the Lord's table, if there's such a thing in the heavens. Então, isto por causa His da relationship comunhão with que ele the Father. teve na mesa do Pai, o relacionamento com Deus, That made it possible é que tornou possível for him to leave the heavens, para ele To put deixar off os céus, his form of, to put off that form, to not regard himself as God, to put that off and put Então, on humanity. ele tirar a forma de Deus e colocar a forma humana. Because that's the only way that he could cross the bridge Porque é a única forma que ele poderia atravessar a ponte. in order to come and have fellowship with us and connect with us in a relationship. Então, de tal forma que ele pudesse ter comunhão conosco, conectar-se conosco, So that he could bring us again into relationship with the Father. para que ele pudesse nos trazer de volta ao relacionamento com And he Deus. himself could be called E ele próprio pudesse ser the chamado firstborn o primogênito among many. dentre muitos. Because what he was looking for is brethren.
Porque o que ele estava à busca era da irmandade de irmãos. It was his fellowship with the Father Era a sua comunhão com o Pai that made it possible. que tornou That possível, broke out in his heart. que quebrantou-se no seu coração, That registered with the desire of the Father que alinhava-se com o desejo do Pai to save mankind. para salvar And for him to say, a "I will humanidade. do it. E para ele dizer I que will eu die for farei, eu morrerei por eles. So if we do a fellowship with the Father, Então, se temos comunhão com o Pai, we can only have fellowship with each other. sorry, We can only have fellowship with each somente other. podemos ter comunhão um com o outro. If we are really reconciled with the Father, Se realmente estamos reconciliados com o we Pai, can only be reconciled with each other. então nós somente podemos nos reconciliar um If com o God outro. lives in community, Então, se Deus vive God em the Father, God the comunidade, Son, God the Holy o Deus Spirit, Pai, Filho e perfect Espírito unity, Santo, na perfeita perfect community, união, na perfeita we can only comunidade, be nós in somente, community with each other. nós somente podemos estar em comunidade That's why it um says in com the o book of outro. John, chapter 17, É por isso que no livro de João, capítulo 17, Lord, make them one, diz, Senhor, faça-os um. just as you and I, Father, are one. Então, assim como eu e o Senhor somos um. So the depth of our relationship with the Father Então, a profundidade do nosso relacionamento com o Pai can only be reflected somente pode ser refletida by the depth of our relationships with one another. com a profundidade do relacionamento um com o outro. Amen. Amém? So there are a few things that, God allowing, maybe I could deal with next week. Então, tem algumas coisas que Deus permite, mas iremos But abordar. I want us to na próxima understand semana. what the kingdom is like. Então, mas quero que percebamos como é que o reino é. Okay. Let me close with this and then I'll kind of expand it next week. Então, deixa-me encerrar com este ponto, depois irei expandir próxima semana. Joel 2, verse 28 to 29. And this is talking about prophesying about the day of Pentecost. Então, neste versículo está a profetizar acerca de Okay. Pentecostes. And you will notice that on the day of Pentecost, when 3,000 people were born again, Então, no dia de Pentecostes, quando 3.000 pessoas nasceram de novo, Acts 2, chapter 42, no livro de Atos, capítulo 2, versículo when all 42, these 3,000 came into the body of Christ. This quando is essas the birth of the church. 3.000 pessoas first day chegaram ao corpo church. da igreja, First day, day one primeiro dia da igreja, of the church. o primeiro dia da igreja. It says that in the book of Acts, chapter 2, verse 42. É Atos, capítulo 2, versículo 32. It says that they continued devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Everyone kept feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles. And all those who had believed were together and had all things in common. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all, as anyone might have need. Day by day, they continued with one mind in the temple, breaking bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number daily those who were being saved. So this is the day one of the Então, church. este foi o primeiro dia da igreja. No Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim a palavra. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. So you see, on day one, it was a community. Então vemos aqui que no primeiro dia era uma comunidade. They did not, of course, they continued also in the temple, but they continued meeting from house to house. Sim, eles estavam no templo, mas também encontravam-se de casa em Because casa. the language here is talking more of the fellowship, Então, porque of being gathered together a linguagem aqui fala da in comunhão, house to de house, in juntar-se community. em comunidade, de casa em casa. Because it talks about meeting each other's needs. Porque fala aqui de satisfazer a necessidade um do outro. It's talking about sharing with Então, others. fala de compartilhar com os outros. It's talking about breaking bread from house to house. Então fala de quebrar ou partir o pão Taking casa their em meals casa. together with sincerity and Tomar gladness of heart. refeições juntos com sinceridade de coração. It's talking about relationship. Então fala sobre relacionamentos. So Joel chapter 2, Então o livro de Joel, capítulo verse 2. 20 to 29. Listen to what it's saying. It will come about
after this, okay, that I'll pour out my spirit on all mankind. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on the male and female servants, I'll pour out my spirit in those days. Amém. Joel capítulo 2, versículo 28 a 29, diz assim a palavra. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. So if you can read this carefully, Então, se forem a ler atentamente, it would seem like the Holy Spirit, he would be poured out onto a home. então, If you are aparenta reading it que, carefully. se for a ler com cuidado, vão prestar a perceber-se que parece que o Ok. Espírito Santo vai ser derramado sobre uma casa. Because the language is talking about, well, if I came to your home, who would I find? Então, a linguagem é como If I came to your house. se eu chegasse à sua casa, That's what he's a saying. quem encontraria? Eis Well, que I'll diz. find the elderly, Então, irei encontrar o idoso, I'll find the mother and the father, irei encontrar a mãe, a mãe, I'll o pai. find the sons and the daughter. Eu vou encontrar a filha e o I'll filho. even find the men servant and the maid servants Então, também vou encontrar os serving in the servos house. a servirem na casa. So when I come Então, quando eu chegar and I'm poured out, e eu for derramado, I will touch the whole house. eu vou tocar irei tocar toda a casa. I'll touch everyone in it. Eu vou tocar todos nela. But we have taken it to mean, I think our constructs have gone to a crusade Então, mas a where nossa there's everyone, no one percepção knows each é other, de que no one even said estamos hi to the num next person. contexto de cruzada onde ninguém conhece a ninguém, estamos todos juntos, reunidos. But in this context, Mas dentro deste it's contexto, talking about coming into people who know each other. Your Então- old men are sitting there, então the fala father de and the mother is contexto em there, que todos se the conhecem, sons os mais and the velhos estão daughters lá, are there, os pais the estão men lá, servants os- are there, the os maid filhos servants are estão there. lá, os servos And estão when I do outro come, I'll lado. come E- and fill you in the context of a home. E eu vou encher no contexto de um lar, de uma casa. Because when you read a scripture like these ones, and I'll go into this next week, Então, quando lemos escrituras But como just esta, irei to abordar kind na of wrap próxima it up semana, somente reasonably. para concluir. Zechariah 8, verse 7. Zechariah 8, verse 4. Okay. And it's talking about the dream that the Jewish people have. Então, fala do sonho que o povo judeu tinha, Okay. Which is expressed que é expresso in their desire to go back home. no desejo que eles tinham de voltar para casa. So when you meet a Jew, Então, quando encontras um judeu, the way they usually party they would say next year in Jerusalem. então, da forma que eles despediam, sempre diziam próximo ano em Jerusalém. Like I was about to speak in Shona, which means hey, how's it? Então, oi, como é que é? como é que é? Como Yeah, é que yeah. é? And then when they are going, Então, quando estavam a despedir, hey, next year in Jerusalem. Next até year. próximo ano Jerusalém, próximo ano Jerusalém. Okay? Because they're talking about going back home. Porque eles estavam a falar de voltarem para casa. But we know that when they talk about home, they're not talking about a house is built with stones. Então, They're mas talking quando about eles- back to our family, back to our relationships, Então, back to quando my fala uncle de and my voltar para auntie, casa, não to the fala, old man não and to fala the, de to the, casas, to the parents, fala de voltar and para to the famílias, young men and to the maid para servants and the men famílias, servants. I'm para os going mais back home velhos, para next os, year mais, in para, Jerusalem. para os casais, para os Okay. filhos. So much so, De tal forma que, and I'm going beyond what I should go for this week, but I must wrap it up. I'm just excited. But I'll explain it next week. So much so that they have what they call the Feast of Tabernacles, if então, you've de heard tal it. forma que eles têm até a festa de, Feast of a Tabernacles. festa de tabernáculo. Or they also call it the Feast of Booths. Booth. Like a booth, a tabernacle, a booth. A small little house. Sim, a festa da tenda. Yeah. And that one speaks to when the Jews hope to all be home when the Messiah comes. Então fala de uma Okay, festa the Feast of onde Tabernacles. todos os judeus esperam estar em casa quando o Messias retornar. But tabernacles, Mas o tabernáculo, what they would do is after the Day of Atonement, depois do when dia do Jesus, when sacrifício, they say the priest has gone into the Holy of Holies and offered an atonement então for quando o us, so our sacerdote sins vai are ao forgiven. Santo dos Santos e ele Our oferece sins um are forgiven. sacrifício, diz que os nossos Okay. pecados estão perdoados. Which symbolizes Jesus, that when Jesus has died, he's Então- atoned for our sins. Our então- sins are forgiven. Significa que Jesus, quando ele sacrificou-se por nós, os nossos So pecados foram after the perdoados. Day of Atonement, Então depois de Deus, o dia 5 do days sacrifício, later, 5 dias depois, they would begin the Feast of Tabernacles. começavam com a festa Okay. do tabernáculo.
Because now our sins are forgiven. Porque agora os nossos pecados foram We perdoados. can now all return home. Porque agora todos podemos retornar a casa. We can go back home. Podemos todos Our voltar sins para are casa. forgiven. Everyone is Nossos accepted. pecados foram perdoados. Everyone can return. Todos podem retornar, voltar. If you had something against your mother, Então, se tiveres algo contra a sua it's mãe, forgiven. You can está now perdoado, return. tu podes voltar. Anything against your wife is forgiven. You can Então, se now tiveres algo return. contra a sua We can esposa, now tu podes return voltar, home. tu podes voltar Our para casa. relationships are healed. They're Todos os reconciled. relacionamentos estão curados, estão Because reconciliados. everything has been atoned for. Porque tudo já foi pago. So when they came to Tabernacles, Então, quando eles 5 days voltaram later, para o tabernáculo, which is also talking about grace as well, 5 days da later, graça, 5 dias depois, we will come to Jerusalem então nós retornaremos para Jerusalém and we will build small e houses vamos construir pequenas casas outside the city of Jerusalem. fora da cidade de Jerusalém. These small houses is what they called booths or tabernacles. Então, essas casas pequenas chamamos de tendas, tabernáculos. And we would celebrate what God has E done. nós vamos celebrar o que o Senhor Deus fez. And this Feast of Tabernacles normally happened at the harvest time. E essa festa de tabernáculo corria sempre acontecia We na will época bring da our colheita. harvest. We will Nós bring vamos our trazer a nossa harvest. colheita And for 7 days, por 7 dias. we will celebrate. We will Nós celebrate iremos celebrar, in celebrar. booths together with our families, Em living in these essas- small little houses. Essas pequenas casas, todos. Not pequenas each one casas. is their own bedroom. No, we're all together. Não, We're cada all um together in no the seu booth. quarto, mas todos And we're family. juntos como família. And for 7 days, we're Por celebrating 7 dias estaremos a celebrar. the Lord who brought us out of Egypt. O Senhor nos trouxe do Egito. And we're celebrating the harvest. Estamos a celebrar a And colheita. we're celebrating as a family. Estamos a celebrar como família. Amen. Amém. So we're coming into an end time harvest. Então estamos a chegar na colheita dos últimos dias. Even as this church, we're growing. Então como igreja estamos a We're crescer. increasing. Estamos a aumentar. We're multiplying. Estamos a multiplicar. And as that harvest comes, E assim que essa colheita vier, it calls for the need requer a necessidade to begin to establish booths or de começar a tabernacles estabelecer tabernáculos, where we can dwell with our tendas, families onde podemos coabitar com as nossas and famílias celebrate the e harvest. celebrar a colheita And remember God who brought us out of Egypt. e recordar Deus que nos trouxe do And Egito. enjoy the blessing of the atonement that brings reconciliation to relationships. Trazer e celebrar a bênção do preço pago que trouxe-nos a união com Deus. Because what they say in Zechariah 8 verse 4, as I really close, No livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 4. this is what the Lord Almighty says. Assim diz o Senhor dos And he's Exércitos. talking about coming back home. Está a falar de retornar, voltar Once para again, casa. men and women of ripe age will sit in the streets of Jerusalem, and each of them with a cane in his hand because of their age. And the streets of the city will be filled with boys and girls playing in the streets. That says the Lord of hosts. So is it too difficult for me to do this with the remnant? Amém. No versículo, começando no versículo 4, diz: Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala por causa da idade. As praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas que ali brincarão. This is family. Essa que é a família. That's what they're talking about. É disso que está We a will be falar. there. Nós Our estaremos old men lá. will be sitting there with their Os mais canes. velhos estarão lá com a bengala. The mothers and the fathers will be busy doing whatever they're doing. Os pais, And then our children will be there running up and E as down nossas crianças in the estarão streets lá playing a correr, a free. brincar, We'll be home. livremente. Estaremos todos em casa. We'll be in our Então tabernacles. estaremos nos nossos tabernáculos. We'll be celebrating the harvest. Estaremos a celebrar a colheita. This is the basis Esta que é a base of the kingdom. do reino. Relationships. Relacionamentos. Amen. Amém? So you might be here this Então pode morning, estar aqui esta manhã. and you might be saying, well, that's all very interesting, but Então pode dizer, "Isto é I'm not muito very sure that I have a interessante, relationship with God the Father. mas eu não sei se tenho um relacionamento com Deus Pai. A relationship with God the Father O relacionamento com Deus Pai is not a matter of coming to church, não tem a ver com apenas vir à igreja. but it's a matter of believing in your heart E não tem a ver com acreditar no seu coração that Jesus Christ died for you, que Jesus Cristo morreu por and that ti. by his death, E pela sua your morte, sins were forgiven. os seus pecados foram perdoados. Your sins were washed away. Os seus pecados foram lavados. And you must believe it for yourself. Então tu deves acreditar por ti mesmo. And then you must believe in your heart E tu deves acreditar no teu that coração God raised Jesus from the de dead que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. so that you can live a new life. Para que pudesses viver uma nova vida. You must believe it for yourself. Então tu deves acreditar por ti mesmo. You must believe it for Tu yourself. deves acreditar por ti And mesmo. when you believe in your heart, E quando tu acreditas no then teu you must coração, confess with your own mouth então tu deves confessar com a tua that própria Jesus boca is your Lord de que Jesus é and o your Senhor, Savior. Say, Jesus, o you are my Salvador. Lord Diz, and you are
my tu Savior. dizes, Jesus, tu és I meu thank Senhor you e for saving Salvador, e eu agradeço por me salvar. When you do that, then you shall be saved. Então, quando fizeres isto, serás salvo. So maybe you are here and you have never done that. Então, talvez esteja aqui e nunca fizeste isto. And you know, I'm not a child of E God. tu sabes que não I don't have a relationship with the Father. não tens relacionamento com o Pai. Well, I want to invite you to the Mas eu table. quero convidar-te à I want to mesa. invite you to the table of fellowship, Eu quero convidar-te à mesa da of comunhão. fellowship with the Father. Comunhão com o Pai. If you have never received Jesus, Então, se não recebeste Jesus, I want you to lift up your hand where you então are quero que levante a sua mão onde estiveres. so that we can pray together. Say, Para que I'm possamos here. orar. I want to come to the table of fellowship with the Então tu Father. dizes, eu quero entrar I've na never come mesa into a do relationship Pai. with the Father. Eu quero ter comunhão com o I've Pai. never received Jesus. Eu nunca recebi Jesus. Is there anyone like that this morning? Será que existe alguém aqui So that we can pray together para this que morning. possamos orar juntos? Amen. Is there anyone like that this morning? Será que existe alguém? Amen. Hallelujah. God bless you, my brother. Is Deus there anyone else abençoe, this morning irmão. Mais alguém who wants to come to the table of fellowship with the quer Father? chegar à mesa de comunhão com o Pai? Amen. Well, God bless you, my brother. Deus abençoe, meu irmão. Please come and join me Por here. favor, venha juntos. Come on, we can do better than that, guys. Vamos terminar. Amen. Thank you, Jesus.